Olá, Ricardo, boa tarde. Olá, Rosimar, boa tarde. É com muita alegria que nós retomamos hoje os estudos das obras de Leon Denis. E hoje nós vamos dar início à leitura do livro Depois da Morte. Não só a leitura, mas também as reflexões. E a gente vai convidar então a todas e todos para orarmos. Nós queremos agradecer a Deus por esse retorno aos estudos das obras de Leon Denis, depois desse pequeno recesso que fizemos em julho, que os bons espíritos possam estar conosco, nos intuindo, nos amparando, nos iluminando, e que esse espírito maravilhoso, bondoso, que é Leon Denis, também possa nos intuir nesta tarde de estudos e durante todo o percurso desta obra. E queremos pedir então permissão a Deus para iniciarmos as reflexões desta tarde, rogando que os nossos lares estejam cada dia mais transformados em um ponto de luz no trabalho do bem e que possamos estar recebendo aquilo que necessitamos durante essas reflexões. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, é com muita alegria que a gente retoma aqui, depois desse pequeno recesso, né, os estudos das obras de Leon Denis. E hoje nós vamos começar as reflexões sobre a obra Depois da Morte, que é o livro, segundo livro dessa lista, né, que a gente deixou aí na descrição do nosso da nossa playlist. A segunda não, na verdade é a terceira. E a gente vai iniciar fazendo aqui, né, a leitura da introdução e a gente vai ver até onde a gente consegue ir com os estudos hoje. Não vai ter assim, a gente vai seguindo de acordo com o fluxo, que essa obra é uma obra densa, né, é uma obra extensa. Então, vai ter semana que a gente consegue avançar mais, outras a gente vai andar menos um pouquinho, mas o importante é que a gente adentre aí com o máximo de profundidade as reflexões que Leon Denis traz aqui para a gente, né? Então, eu vou iniciar aqui fazendo a leitura da introdução. Vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago, em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com os aquedutos partidos e os túmulos abertos, as necrópolis que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades longínquas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares, vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores e suas ambições desvanecidas, com seus triunfos e reveses. Fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos chefes dos impérios, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fastos da história, mas que o futuro esquecerá. Passavam como sombras efêmeras, como espectros truanescos que a glória embriaga uma hora, em que o túmulo chama, recebe e devora. E disse
comigo mesmo: eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, algumas pedras amontoadas, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite murmura suas queixas. A história registrou as vicissitudes de sua existência, suas grandezas passageiras, sua queda final. Porém, tudo a terra sepultou. Quantos outros cujos nomes mesmos são desconhecidos? Quantas civilizações, raças, cidades grandiosas jazem para sempre sob o lençol profundo das águas na superfície dos continentes submersos? E perguntei Rosmar, a mim mesmo: só um momentinho. É impressionante esse início dessa introdução, uma coisa que a gente não pensa dessa forma, realmente vem reafirmar para a gente que essa não é a vida real, que a vida espiritual é realmente ela que preside tudo, porque nunca eu pensei dessa forma que o Leon Denis está descrevendo aqui. Gente, quantas descobertas tem nas escavações, aí descobre uma cidade, vai né, buscando, cidade oculta mesmo, debaixo da terra, que foi construída como é que fala? Subterrâneo, eu ia falar submerso, mas é subterrâneo. uhum, E isso a história mostra para a gente. Quantos povos que deixaram até tanta história para a gente, tantos ensinamentos, que hoje a gente, às vezes, né, uma pintura, alguém é inspirado e faz uma pintura sobre aqueles povos que existiam naquela época. A gente descobre grandes edifícios que foram construídos. Só que isso, a própria natureza vai envolvendo de tal forma que aquilo ali fica imperceptível. Talvez, se não houvesse essas descobertas, essa modernidade que acha construções, né, através de um mapeamento, através de um drone, essas coisas modernas que tem aí, que sente o calor de alguma coisa, né, que a gente vê nesses programas científicos, né, essas coisas de historiadores, aquela coisa toda. E realmente esse povo passa, aquelas pessoas que eram importantes na época, né, que viveram essa vida. Aqui mesmo ele mostra para a gente que todo mundo tem as suas atribulações, né, vive tudo, as grandezas, as pobrezas, e fica somente na história, e depois vai passar tanto tempo que a gente vai esquecer até dessa história. Os ensinamentos vão ficar, aquilo que foi importante, né? A questão do direito, né? Direito romano, direito, e vem por aí afora. Muita gente a gente vai estudando, mas agora começa daqui para frente, que vai levar um tempo também, que depois vai desaparecer. Então mostra para a gente essa parte material da vida que não importa, que não representa nada, que realmente é esquecida. Mas aqueles que foram para o mundo espiritual, que a gente não esquece de jeito nenhum, aqueles que deixaram grandes ensinamentos, grandes, como é que fala? Grandes proezas, que construíram coisas que a natureza tapou, consumiu através da areia, das pedras, né? A própria vegetação, ela nasce na pedra, não sei como que consegue, quer dizer, a mudança do planeta, e fica no esquecimento. Quer dizer, nesse pedacinho aí, olha quanta coisa importante está deixando para a gente aqui. A vida é o mundo espiritual, é a vida que existe. Somos espíritos imortais. Tudo que acontece aqui na Terra é aprendizado.
Ninguém vai ser lembrado porque foi muito rico ou se foi muito pobre, né? Tem uns que ficam, que deixaram ensinamentos igual Jesus veio e mostrou para a gente. Ele não vai passar nunca. Ele não vai passar. Pode vir para a Terra, pode ir evoluindo, mudando as nações, mudando as pessoas importantes que vão ser esquecidas, né? Mas Jesus, pessoas que fizeram o bem, elas não vão ser esquecidas de jeito nenhum. O resto é história, que a gente vai ler até um determinado ponto. Dali para frente vai ser outra coisa. Nós estamos na era da informática. Quantas pessoas nós vamos começar a falar agora desses importantes da informática, né? que desvendaram esse mundo e muitos já desencarnaram e deixaram muita coisa para a gente aí, que nós vamos ficar um período falando dessa pessoa. Então, como humano, a gente vai ser esquecido. Mas como espírito, a gente vai ser sempre lembrado e sempre encontrado no mundo espiritual. A gente nunca vai deixar de falar daqueles espíritos. A gente vai saber que ele reencarnou outra vez, que ele já não está mais nesse mundo, que está em outros mundos. Bom, né? Interessante. É verdade. Isso é bastante interessante mesmo. E até mais do que a gente ser lembrado, né? O que a gente deixa de legado também, né? A gente precisa começar a pensar nisso. Qual que é o legado que eu estou deixando aqui para o meu planeta, né? Porque esse planeta é o que eu vou herdar ele futuramente, né? Então, eu estou deixando um legado para mim, para que eu possa desfrutar. Se for bom, vai ser um bom legado que eu vou desfrutar dele. Se for ruim, vai ser o legado que eu estou deixando aqui construído, né? Eu acho que essa frase que ele diz aqui, né, assim, corroborando com o estudo que você trouxe, que eu acho que é muito importante, né? Ele fala assim: eu evoquei aqueles que viveram ali, né? E eles se apresentaram diante do meu pensamento, com as suas paixões, com os seus ódios, com os seus amores, com as suas ambições, com os triunfos e reveses. Então, eles se apresentaram da forma como eles viveram aqui na Terra. Então, é importante que a gente faça essa reflexão também. Como é que a gente está vivendo aqui? Porque vai ser com essa mesma possibilidade que a gente vai se apresentar. A gente não vai mudar só porque está no mundo espiritual. Essa construção que a gente faz aqui é muito importante. Pode falar. Desculpa, pode completar seu raciocínio? Não, eu acho que a gente precisa entender que a gente vive aqui, e aí a gente vai falar disso nesse livro, né? Que os orientais ensinam isso para a gente até hoje, mas eles perderam uma oportunidade grande de trazer isso de uma forma mais plena lá na antiguidade, né? Que é essa questão da própria impermanência. A gente vive aqui num processo de impermanência. Se a gente se der conta disso, a gente já vai dar um grande passo. E impermanência não quer dizer descaso ou não importância, né? Então, quando o Divaldo escreveu um livro que ele foi ditado pelo Pastorino, e que se chama Impermanência, eu não sei o título dele agora, eu não vou conseguir lembrar, mas é Impermanência e alguma coisa. E às vezes a gente tem um preconceito até hoje, né? No movimento espírita tem umas coisas que são assim inexplicáveis ainda, né? Às vezes a gente vai falar dessa questão, a pessoa fala: você sabia que isso é um conceito budista? Sim, os budistas trabalham isso, mas não quer dizer que nós não podemos tocar nesse assunto, porque é uma teoria dos budistas, né? Não é. Leon Denis vai descortinar isso tudo aqui, né? Então, assim, eu acho que essa introdução aqui ele já vai trazendo bastante coisa, igual você disse, né? Importante. Rosimar, igual você falou, a gente ver o que a gente deixou, né? Que legado a gente deixou para a humanidade, para a prosperidade, né?
que a gente deixou? Outra fala sua interessante é aquilo assim, quando você comete equívocos, né? Porque a gente, na nossa caminhada terrena, nas reencarnações, a gente vem para aprender, para experienciar, né? Então, uma coisa, por exemplo, uma coisa que não foi boa, uma coisa que foi negativa, que a gente, né, fica frustrado ou, né, fica triste, aí você, igual você fala, o que eu aprendi com isso? Porque você está aqui para aprender. Tá, eu fiquei muito triste, muito decepcionado, mas o que me trouxe isso de lição? É muito importante também para a gente seguir essa caminhada. Vamos prestar atenção em tudo que acontece, analisando, né? Peraí, por que aconteceu isso? Não coloco, outra fala sua, vitimizar. Não se vitimize, não fique achando que você é um sofredor, coitado de mim, não. Aconteceu isso, infelizmente, a gente não pode, né? A gente não consegue mudar o passado, né? Então, voltar atrás, a gente não consegue. Mas a gente pode começar daqui para frente diferente. Aprendendo mais, prestando mais atenção em tudo que acontece com a gente, porque é um despertar, né, que demorou um pouco. Pelo menos para mim demorou muito vir essa coisa aí. Outra coisa interessante, você sabia que Buda não é um nome? É uma palavra que o significado é aquele que despertou. Bacana, né? Eu não sabia. Porque é como se fosse uma denominação, né? O iluminado, o Buda é o iluminado. Então, por exemplo, lá no Oriente eles tiveram vários Budas, né? Siddhartha Gautama, que é o que a gente mais conhece, é um Buda, né? Mas ele quer dizer também o iluminado, né? Então, assim, tem todo um preparo para chegar. É como se fosse. Não vou falar isso aqui, não, porque eu vou estar falando bobagem, mas, assim, é interessante você trazer isso, né? Uma reflexão bacana para a gente. Então, vou continuar aqui a leitura, né? E perguntei a mim mesmo: por que essas gerações, a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. Em sua carreira, para onde vai, pois, o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha, eterna, moldura as tristes ruínas dos impérios, com os seus esplendores. Nela nada morre, senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável, presidem às suas revoluções. Só o homem, com suas obras, terá por destino nada, o ouvido? A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas ainda a encontrei mais pungente diante dos frios despojos dos entes que me são raros, daqueles que partilharam a minha vida. Um desses, a quem amais, vai morrer. Inclinado para ele, com o coração opresso, vedes estender-se lentamente sobre suas feições a sombra da morte. O foco interior nada mais dá que pálidos e trêmulos lampejos. Ei-lo que se enfraquece ainda, depois se extingue. E agora, tudo o que nesse ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Nesse leito fúnebre, mais não há que um cadáver, qual o homem que a si mesmo não pediu a explicação desse mistério e que durante a vigília lúgubre, nesse silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que o espera a si próprio? A todos interessa esse problema,
porque todos estamos sujeitos à lei. Convém saber se tudo acaba nessa hora, se mais não é a morte, que triste repouso no aniquilamento, ou ao contrário, o ingresso em outra esfera de sensações. Mas de todos os lados levantam-se problemas. Por toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, reina como soberano o sofrimento. Por toda parte, o aguilhão da necessidade e da dor estimula esse galope desenfreado, esse bailado terrível da vida e da morte. De toda parte, levanta-se o grito angustioso do ser que se precipita no caminho do desconhecido. Para esse, a existência só parece um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento. Realezas de um dia. A morte passa, ceifando essas flores brilhantes para só deixar hastes fanadas. A morte é o ponto de interrogação ante nós, incessantemente colocado, o primeiro tema a que se ligam questões sem número, cujo exame faz a preocupação, o desespero dos séculos, a razão de ser de imensa cópia de sistemas filosóficos. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade tem pesado sobre nós. A nossa época se agita nas trevas e no vácuo e procura, sem achar, um remédio a seus males. Imensos são os progressos materiais, mas no seio das riquezas acumuladas, pode-se ainda morrer de privações e de misérias. O homem não é mais feliz nem melhor. No meio dos seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino sustém. Daí seus desfalecimentos morais, excessos de revoltas, extinguiu-se a fé do passado. O ceticismo, o materialismo substituíram-na, e ao sopro destes, o fogo das paixões, dos apetites, dos desejos tem se ateado. Convulsões sociais ameaçam-nos. Às vezes, atormentado pelos espetáculos do mundo e pelas incertezas do futuro, o homem levanta os olhos para o céu e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e o seu próprio espírito. Pede a ciência e os seus segredos, à religião os seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda, e as respostas dos sábios e dos sacerdotes não satisfazem a sua razão nem ao seu coração. Entretanto, existe uma solução para esses problemas, solução melhor, mais racional, mais consoladora que todas as oferecidas pelas doutrinas e filosofias do dia. Tal solução repousa sobre as bases mais sólidas que se possa conceber: o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. No momento mesmo em que o materialismo atingia o seu apogeu e por toda parte espalhava a ideia do nada, surge uma crença nova apoiada em fatos. Ela oferece ao pensamento um refúgio, onde se encontra afinal o conhecimento das leis eternas, do progresso e da justiça. Um florescimento de ideias que se acreditava mortas, mas que dormitavam apenas, produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas reaparecem sob mais desenvolvida forma e numerosos fenômenos por muito tempo desdenhados, mas cuja importância, enfim, é pressentida por certos sábios, vêm oferecer-lhe uma base de demonstração e de certeza. As práticas do magnetismo, do hipnotismo, da sugestão,
Mais ainda, os estudos de Crookes, Russell Wallace, Paul Gibier, entre outros, sobre as forças psíquicas, fornecem novos dados para a solução do grande problema. Abrem-se abismos, formas de existência revelam-se em centros onde não mais se cuidava de observá-los. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, nasce uma concepção do mundo e da vida, um conhecimento de leis superiores, uma afirmação da ordem e da justiça universais, apropriados a despertar no coração do homem, com uma fé mais firme e mais esclarecida no futuro, um sentimento profundo dos seus deveres, um afeto real por seus semelhantes, capazes de transformar a face das sociedades. Essa doutrina que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e todas as classes. Ela já tem sido divulgada em numerosos volumes. Acreditamos nosso dever resumi-la nessas páginas, sob uma forma diferente, na intenção daqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos, daqueles que não se satisfazem mais com as obras de uma civilização material e inteiramente superficial, mas que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada. É sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, para quem a jornada é áspera, a existência difícil, para quem o céu mais negro, mais frio, o vento da adversidade, é para vós que este livro foi escrito. Não vos trará ele toda a ciência, que o cérebro humano não poderia conter. Porém, será mais um degrau para a verdadeira luz, provando-vos que a vida não é uma ironia da sorte nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro. Ele fornecerá um alvo mais nobre às vossas ações, fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas, aliviará o fardo de vossas provações e ensinar-vos-á a não mais tremer diante da morte. Abri-o confiantemente, lede-o com atenção, porque emana de um homem que, acima de tudo, quer o vosso bem. Entre vós, muitos talvez rejeitem nossas conclusões. Um pequeno número somente as aceitará. Que importa? Não vamos em busca de êxito. Um único móvel inspira-nos: o respeito, o amor à verdade. Uma só ambição anima-nos. Quereríamos, quando nosso gasto invólucro voltasse à terra, que o espírito imortal pudesse dizer a si mesmo: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril, se contribuir para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para reconfortar uma só alma vacilante e contristada. Aqui ele encerra essa introdução, né? Que é maravilhosa. Leon Denis, ele é responsável pela parte filosófica da doutrina espírita, né? A gente vê em alguns textos, né, a citação desse autor como um dos que contribuiu para essa missão de Kardec ser tão bem sucedida. Então, ele é um contemporâneo de Kardec, bem mais novo que Kardec, mas que teve um papel muito significativo e relevante
na codificação da obra também. Então, ele trata dessa questão filosófica com muita maestria, né? A gente já vê aqui o quanto que ele sabe lidar com as palavras para trazer para a gente a consciência do que é essa mensagem da doutrina espírita. Então, acho que é bacana, né, a gente trazer isso aqui. Eu acho que hoje a gente deve ficar nessa introdução, porque ela tem muitos pontos aqui importantes, né, que ele vai trazendo. Você já destacou bastante coisa, né, Ricardo? Mas ele vai trazendo ainda várias questões, né? Ele vai falando aqui dos paradoxos que a gente vai vivendo nas existências, né? Ao mesmo tempo que o homem evolui gigantemente tanto na intelectualidade quanto economicamente, né? A gente vê hoje em dia o mundo falando a economia, né? A economia tá melhor, a economia, tudo em torno desse capitalismo, né? Ele vai trazendo quantos ainda morrem de fome, né? Então, ele ainda diz aqui, olha, o homem não é mais feliz e nem melhor diante dessas, se apegando só a essas questões, né? Então, assim, tem bastante coisa aqui para a gente trazer, né? É verdade, Rosmar. E interessante são as intenções do Leon Denis, né? Ele fazia isso realmente para as pessoas, né? E ele não quer aparecer, não quer ficar para a história, mas ficou, né? Do jeito dele, ele não vai ser esquecido nunca, né? Enquanto a gente tiver a Terra mudando, até também a Terra passar a fazer parte desse pó aí, né? Dessa coisa, a gente galgar outros mundos, né? Que ele vai estar lá junto também. Então, ele faz isso para as pessoas. Olha, vamos lá, você leia, releia, vira de cabeça para baixo, lê outra vez, né? E vai, porque você vai aprender muita coisa. Então ele tinha consciência do que ele estava deixando, da importância daquilo que ele está deixando, né? Igual você pegar o seu filho e, não quero comer isso, pai, eu não quero comer, não gosto disso, coisa e tal. Não, então você se vira aí, você come. Não, ele faz questão de que leia, faça isso, ele vai insistir, porque ele quer ajudar. Aí ele fala que né, que ele deixar que já é um lucro para ele, que conseguir perseverar na leitura, aprender, porque ele sabe que ele deixou uma coisa muito boa. Né? É uma característica do Leon Denis também. O Kardec deixou muita coisa para a gente, mas é aquilo que você falou. O Leon Denis ele sabe mexer com as palavras, né? Com aquilo que ele escreve. É diferente. O Kardec, não estou comparando um com o outro, não. Um tem um estilo e o outro tem outro. Você falou que o Leon Denis é a parte filosófica. O Kardec fez a parte científica, a parte, né? A parte ética, né? A lei de como proceder com o espiritismo, né? Então é muito interessante isso. Eu vou fazer um resuminho aqui agora, assim, do que é o livro, né? Porque como a gente está na introdução, e aí quem sabe alguém quer, né, seguir com a gente aqui ao vivo, né? Também vai ser bacana, porque tem muito tema importante para a gente tratar nessa obra, né? Então, assim, ele trata dessa questão da filosofia, né, dos aspectos filosóficos, ele traz isso para o Espiritismo, mas a gente já vai ver que no início da obra aqui, né, do livro Depois da Morte, o Leon Denis já vai trazendo para a gente uma tomada de consciência muito grande, que a doutrina espírita, ela não é uma construção inovadora,
de uma nova proposta religiosa, nem de uma nova proposta de conceitos doutrinários, né? Mas que ela faz, ela traz, a doutrina espírita traz um revisitar das culturas de outros tempos. E aí ele vai nos convidando, ele já começa isso no capítulo 1, né? A gente já vê aqui ele fazendo essa introdução bem filosófica, bem densa, né? Bem um convite mesmo a dizer, olha, o percurso ele é feito e ele vai se complementando, né? A gente não pode deixar tudo virar poeira também, porque aqueles que vieram antes, os nossos antepassados, e muitos somos nós mesmos, eles também trilharam um caminho que é importante e que vai servir de modelo para muita coisa no hoje, né? Então, assim, aí já no primeiro capítulo ele vai falar um pouco disso, né? Das religiões, de como que elas foram sedimentando mesmo, né, as suas bases, e como é que elas trazem para a gente uma consciência para o hoje aqui no Ocidente, né, de aspectos que eram culturalmente já trabalhados há milênios no Oriente. Então, assim, ele traz um revisitar de culturas de outros tempos. E aí, já no capítulo 2, né, a gente vai entender como que as tradições do Oriente, elas apresentam essa base religiosa para a gente aqui também, né? A gente está falando religiosa, mas é uma base também de fé raciocinada, né? E aí, mas vai trazendo também como que esses conceitos, os conceitos dessas tradições fundamentam o próprio espiritismo, né, que ele vai sendo fundamentado por esses conceitos dessas outras culturas, mas complementado, vamos dizer assim, pela própria mensagem do Cristo, né? Porque aí essas outras culturas não tinham isso que a gente tem a mais. Então, a doutrina espírita, ela é muito completa nesse sentido, né? Quando a gente for estudando aqui nos próximos capítulos, a gente vai vendo que algumas questões que foram trazidas, por exemplo, do hinduísmo, né, daquelas religiões mais milenares, elas fazem parte desse grupo de conceitos que nós utilizamos no movimento, na doutrina espírita, só que a gente tem essa mensagem do Cristo ali, né, do Novo Testamento. E aí a gente se encanta, né, com essa perspicácia do Leon Denis, que não se propõe a inventar a roda, né, para dizer assim, eu estou fazendo uma coisa inovadora, diferente, o espiritismo é algo novo. Não, ele é muito objetivo aqui, né? Ele vai falar assim, olha, a verdade é uma só que ela é atravessada pelas várias culturas. Então, assim, o livro, ele é dividido em 5 grandes partes, né? Então, vai ter essa primeira parte que vai tratar dessas religiões, desses rituais mesmo, milenares, né? Desses conceitos, melhor dizendo, que são bem antigos, e aí vai trazer isso também para as nossas reflexões, né? Aí ele vai passar depois pelo problema, os problemas que atravessam o pensamento humano, e continua olhando também para os fenômenos espirituais, falando sobre o mundo invisível, trabalhando inclusive na 4ª parte do livro, a vida além túmulo e as suas peculiaridades, inclusive o retorno à vida corpórea, né? Então ele fala de reencarnação, ele vai trazer vários temas muito importantes. E ele encerra essa belíssima obra, né, convidando-nos a analisarmos os valores morais e também
a buscarmos a compreensão dos vícios morais, né? Então, ele vai falar dos valores morais, o amor, o afeto, a compaixão, ele vai falar dos vícios também, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, é uma obra que ela vai trazer muitas reflexões em torno do que a gente precisa para a nossa evolução. Eu espero ardentemente, né, Ricardo, que o nosso querido Leon Denis nos intua aqui, para que a gente consiga fazer esse percurso da forma mais madura possível que a gente consiga e de forma leve, como ele sempre foi nas suas obras, né? Então, assim, eu tô muito feliz de estar começando aqui esse estudo desse livro, porque eu acho que vai complementar muito aquilo tudo que a gente vem dizendo aqui na nossa casa, né? Sobre essas nomenclaturas que é o espiritismo que é o caminho de tudo, é o melhor de tudo, é o meu Deus que é melhor, o seu Deus que é melhor. A gente vai ver aqui já nessa obra que Leon Denis vai desconstruir essa ideia de quem é o melhor, mas sim que nós somos complementares. Então, várias questões com as quais nós lidamos com muito preconceito, né? Eu trouxe aquela questão inicial ali que parece uma coisa boba, né? A impermanência é um conceito budista, como se a gente, né, não pudesse tocar em nada que é do outro, né? E aí, quando a gente começa a ler essa obra aqui, Leon Denis fala assim, olha só, não só vocês devem tocar nisso, como isso é a base do que a gente vai estudar como espiritismo. Então, assim, é muito bacana isso. Nossa, Rosimar, que bom que você. Eu vou te agradecer, porque você trouxe essa explanação do livro todo. Olha que legal. Eu nem sabia que era dessa forma. Agora eu estou doido para começar a estudar. Que Não, bom, já que estou você vendo. sabia, você sabia, né? Mas assim, tá tudo explicadinho aqui, mas Que assim, bom. eu entendo Quanta o que você está coisa. querendo dizer. Você está querendo, como que fala? Me agradar um pouquinho aqui, né? Não, porque você já leu o livro. Eu ainda não li, eu ia estudar os capítulos. Né? Você já trouxe tudo, já deu um spoiler aí muito legal, quer dizer, anima o estudo. Não, claro que a gente não precisa de animação, a gente precisa de estudar os livros. Mas olha que bom, eu já sei o que vem pela frente. Ó, agora eu estou curioso, quero ver o que o Leon Denis fala, porque eu não era leitor do Leon Denis, né? Agora que eu estou conhecendo Leon Denis. Então é muito bacana, realmente palmas, Ô, muito bom. Ricardo, já que você tocou nesse assunto, e a gente vai ficar só na introdução, né? Daqui a pouquinho a gente está terminando. Já que você trouxe isso, né? Eu não sou um leitor, não era, né? Um leitor do Leon Denis, estou conhecendo ele agora. O que você está achando dele aí? Gente, por favor, eu nunca tinha lido desta forma que eu estou lendo Leon Denis. Leon Denis, para mim, ele é didático, ele é perfeito, ele te prende, né? O palavreado dele é uma coisa simples, é para qualquer pessoa, você não precisa de ser uma pessoa culta, né? Uma coisa assim, nesse sentido, não. Você vai entender tudo que ele fala, ele não tem palavras difíceis, não tem nada. Entendeu? É uma coisa assim, para mim é maravilhoso. Ele é muito acessível, né? Muito. Exatamente, exatamente. E é Então, bacana porque a gente vai poder. O que ele traz aqui é exatamente a codificação. Nas obras dele, ele trata da codificação. Só que ele trata convidando a gente a aprofundar mais, né, de forma filosófica mesmo, né? Então, assim, trazendo esses conhecimentos, assim, em forma de questionamento também, para a gente não ficar acomodado, achando que alguém vai trazer tudo pronto para a gente, mas ele convida a gente o tempo todo, olha,
não confia só no que eu estou dizendo, vai buscar o conhecimento que é importante também. Então, é bacana isso que ele traz Não, também, né? e a gente pode dizer que a gente está estudando com ele, Rosimar. Olha só, a chance que a gente tem de estudar com Leon Denis, porque ele está falando, ele vem falar da codificação. Quer dizer, a gente vai ver o que o Leon Denis pensava disso aí. Olha, você já viu? Olha que interessante, a gente vai estudar com Leon Denis, É verdade. É não é? bacana isso que você traz, é. Exatamente. É muito bacana, né? A gente ter essa possibilidade, né? De fazer esse movimento mesmo de reconhecer a, o percurso que esses grandes nomes fizeram em benefício da humanidade, né? Porque quando a gente vai vendo lá, nos primeiros estudos que nós fizemos dele, principalmente no primeiro livro, né, que foi aquele romance Espírita Giovana, a gente trouxe um pouquinho da biografia dele e a gente vê o quanto que ele se empenhou diante das doenças, diante da precariedade financeira dele e da família, o quanto que ele se empenhou para deixar essa obra aqui fechadinha, né, para a gente, bem trabalhada, para que a gente pudesse entender, né? Então é bacana a gente poder olhar para isso, né? É verdade. Perfeito. Eu acho que a gente pode ficar por aqui hoje, né? E aí, semana que vem, a gente começa já no capítulo 1. É dividido, como eu disse, em 5 partes, né? A primeira parte, ela tem 8 capítulos, né? E o primeiro desses capítulos, são as religiões, a doutrina secreta. Então, ele é bem bacana. Esse capítulo é pequeno, mas tem algumas reflexões importantes, né? E só para falar aqui, né, dessa questão da introdução mesmo, quando no final aqui ele vai falando né, esse jogo de palavras, né, olha, a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, mas a consequência de uma lei justa e de igualdade, né? Então ele vai falando isso tudo aqui, né? E ele fala assim: olha, entre vós, muitos talvez rejeitem as nossas conclusões, um pequeno número somente a aceitará, mas o que importa, né? Então eu fiquei pensando assim, né? A proposta nunca é de conversão, né? De converter o outro. Você tem que se tornar espírito, você tem que acreditar nisso que eu estou dizendo, né? Mas a proposta é de trazer a compreensão dos fatos, né? Então ele não quer uma doutrinação. Isso aí não é. Nem ele e nem as pessoas sérias da doutrina espírita, como Kardec, né? Kardec nunca quis doutrinar ninguém, nunca quis converter ninguém ao espiritismo. Então, assim, quando a gente vai ler, por exemplo, o livro dos médiuns, ele traz ali naqueles capítulos iniciais, né, dos métodos, dos sistemas, ele vai falando, olha, nossa proposta não é convencer ninguém a ficar fazendo fenômeno acontecer para provar para o outro que ele precisa acreditar, nada disso, né? Mas simplesmente trazer os fatos para que eles possam ser compreendidos, né? Quem quiser, continua aí os estudos, senão, tá bom, a minha etapa foi cumprida. É bacana isso, né? Eu acho isso muito bacana também. É verdade. Então, vamos encerrar hoje por aqui, né? Eu queria só deixar aqui alguns convites aí, né? Que esse mês de julho foi o mês de aniversário da fundação da nossa casa, né? O Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós fundamos esse centro espírita 100% virtual no dia 8 de julho de 2022. Então, nós completamos 2 anos agora. E para comemorar, a gente iniciou algumas atividades, né, Ricardo? Quer falar um pouquinho para não, eu não ficar falando aqui sozinha? não, pode falar, por favor. Então, a gente começou o culto do Evangelho no Lar virtual, todo sábado, de 7h30 até 8 horas, né?
8 horas é o limite que a gente chega. Pode ser que termine antes um pouquinho, depende das reflexões que a gente vai fazendo e do número de pessoas que tenha ali, né? Mas o horário é de 7h30 da manhã até as 8 horas, numa sala virtual reservada só para isso. Então, se você tiver interesse, às vezes quer fazer o culto do Evangelho no Lar com alguém, ou conhecer como é feito o culto por nós espíritas, né? Você será muito bem-vinda e muito bem-vindo. Basta acessar o nosso Instagram, que ele é o @, as iniciais que estão aí, junto dos nossos nomes, @CEVFMN, que são as iniciais da nossa casa. Então, entra lá no Instagram, aí você vai entrar na bio e vai ter lá sala de culto do Evangelho no Lar. É só clicar ali no sábado, 7h30, 7h20 a gente já está com a sala aberta. Aí você entra, né? Se entrar mais cedo, aguarda um pouquinho. Se não, 7h30 a gente já vai estar iniciando. A gente inicia pontualmente 7h30. Mas se por algum motivo atrasar um pouquinho, você pode entrar, não tem problema nenhum. É só entrar com o microfone desligado, que não atrapalha em nada. E a outra atividade que nós iniciamos também no mês de julho foi o passe virtual. Ele está acontecendo todos os domingos após a palestra das 18 horas. Aí, para você ter acesso, também é feito numa sala reservada só para o passe. E para ter acesso, você acompanha a palestra. Nos minutos finais ali da palestra, a gente compartilha o link para você acessar a sala de passe. E é bacana também, é um trabalho que está sendo muito proveitoso para a gente. Então, quem está acompanhando aqui hoje, né, o nosso estudo e chegou até aqui com a gente, o convite é para que você participe das atividades da nossa casa. Se quiser fazer o culto do Evangelho no Lar conosco, será um prazer, todo sábado. Se quiser, estiver sentindo necessidade de receber um passe, a nossa casa também está de portas abertas. É só acompanhar a palestra das 18 horas no domingo, que no final você vai ter acesso ao link para acessar a sala de acesso, a sala de passe. Tá bom? E ficamos por aqui hoje. As nossas atividades continuam a todo vapor. Mocidade Espírita, palestras aos domingos, grupos de estudos durante a semana, as irradiações à distância, e atendimento fraterno. Acho que eu não esqueci nenhuma, não. Visita a gente, né, Rosimar? Visita lá no Instagram, né? @CEVFMN, né? As iniciais do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Visita lá, dá uma olhadinha lá, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Então tá. Podemos encerrar? Podemos orar? Sim. Então vamos lá. Nós agradecemos Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida, pelo estudo de hoje, essa permissão de aprendermos com o Evangelho que Jesus deixou para a gente. Nós agradecemos também aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré e o mentor específico desse grupo de estudo das obras do nosso querido Leon Denis, que ele receba os nossos agradecimentos, que sempre faremos por tudo que ele deixou para nós. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, das 16 horas, para que possamos renovar o aprendizado dessa doutrina espírita abençoada. E sempre agradecidos por tudo
Que assim seja. Que assim seja.